Olá pessoal, essa é a primeira parte da aula 4 da disciplina de Redes Locais Industriais. Eu sou o professor Azuperri, do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Os tópicos da aula de hoje são o protocolo ASI e o protocolo HART. Na parte 1, nós vamos estudar o protocolo ASI. O protocolo ASI, que vem de Actuator Sensor Interface, foi criado por um consórcio alemão na década de 90. Suas principais características são baixo custo de instalação, visto que seus dados e alimentação utilizam o mesmo cabo, fácil manutenção e expansão devido à sua tecnologia de contatos e redes, o fácil diagnóstico de erros, o seu reduzido custo de capacitação e alta confiabilidade. Esta é uma rede com baixas taxas de comunicação, contudo é uma rede determinística e com baixo tempo de resposta. Como seu nome sugere, essa rede está associada ao nível de atuação e sensoriamento, os níveis mais baixos da cadeia hierárquica. Normalmente, está interligada a outras redes de nível hierárquico superior através de gateways, que são tradutores de seu protocolo para protocolos de nível superior. Na figura da direita, nós podemos ver uma relação entre a complexidade do sistema e o tipo de rede utilizado. Aqui nós podemos perceber que a rede ASI está relacionada com equipamentos e lógica de controle simples. O protocolo ASI foi concebido para substituir a arquitetura convencional, principalmente para sensores e atuadores discretos, ou seja, que operam em on-off. Na figura da esquerda, nós vemos alguns equipamentos na arquitetura convencional. Existe uma grande quantidade de cabeamento e a complexidade da instalação é bastante maior. Na figura da direita, nós já temos uma rede ASI. Todos os atuadores e sensores presentes operam utilizando essa tecnologia. Estão todos no mesmo barramento, ligados à mesma fonte de alimentação e conectados ao computador. Aqui nós temos o modelo do protocolo ASI em comparação com o modelo ASI ISO. A modelagem de uma rede ASI é bastante simples. Ela possui apenas 3 camadas. A camada física, que vai ser composta pelo cabo, a fonte de alimentação, a decodificação de dados e o APM. A camada de enlace, que vai ser responsável pelo quadro de dados, o start e o stop bit, a proteção e o processamento de erros, e a camada de aplicação, essa responsável pelas mensagens, controle dos ciclos, o perfil dos dispositivos e o endereçamento automático. Quanto à sua camada física, é utilizado um cabo sem blindagem de 2 vias amarelo, responsável tanto pela alimentação quanto pela transmissão de dados. Pode-se utilizar um cabo preto adicional para alimentação de dispositivos mais potentes. Os conectores são do tipo perfurante, facilitando a conexão. Nessa figura nós vemos como esse conector funciona. Nós temos a perfuração do condutor e assim ele vai ser capaz de pegar a alimentação e transmitir seus dados. O cabo tem esse perfil, ele é amarelo, tem 2 condutores internos e tem esse formato, ele tem um chanfrozinho para indicar qual lado que é o lado marrom e qual lado é o lado azul. Essa perfuração ocorre através de um módulo de acoplamento. Esse módulo de acoplamento vai perfurar os condutores para coletar a alimentação e a troca de dados e vai permitir o acoplamento do sensor. Para que seja possível a conexão por perfuração, esse cabo não possui blindagem. Isso limita também a distância de trabalho que essa rede ASI pode ter. Esse cabo ele é composto por 2 cabos, um azul e um marrom, onde o azul é a referência e o marrom é o positivo. Normalmente, é utilizada uma fonte de alimentação de 29,5 a 31,6 volts, de até 8 amperes por barramento. Em cada um dos escravos é feita a regulação dessa tensão para 24 volts contínuos. O comprimento máximo da rede ASI é de 100 metros sem repetidores ou até 300 utilizando repetidores. O cálculo do comprimento deve incluir a soma de todas as derivações dentro da rede. Nas figuras abaixo, nós temos 2 soluções para integrar esses dispositivos num segmento máximo de 300 metros, repartido em 3 segmentos de 100 metros. Na primeira solução, nós estamos utilizando um extensor e um repetidor. Note que nessa primeira solução, nós não podemos conectar este escravo e essa fonte, porque entre o mestre e o extensor, eles não podem ser conectados. Eles podem ser conectados com a segunda solução, entre o mestre e um repetidor. Então, nesse primeiro segmento de 100 metros, a gente consegue atender esses 2 componentes utilizando apenas a segunda configuração, que tem 2 repetidores. Assim, eu tenho 5 escravos, 3 fontes e 2 repetidores trabalhando juntos. No primeiro caso, um escravo e uma fonte vão ficar de fora da rede
devido a essa limitação. Quanto à topologia física, a rede ASI permite uma ampla gama de topologias. Ela é bastante versátil, podendo ser utilizada na topologia estrela, na topologia linear, topologia ramificada e na topologia de árvore. Para que possa ser utilizado o mesmo par de cabos para alimentação e para comunicação, o protocolo ASI se utiliza de modulação. A modulação utilizada neste caso é a APM, Alternate Impulse Modulation. Nesse tipo de modulação, a informação não está na amplitude do sinal, mas na mudança de sua fase. Também é utilizada a codificação Manchester para evitar que uma sequência longa do mesmo bit seja transmitida. Desse modo, a gente previne a perda de sincronismo da informação. O valor em corrente contínua do sinal transmitido para dados é nulo. Na codificação Manchester, o sinal é codificado ao fazer uma operação de XOR do dado com o clock. Deste modo, o nosso sinal codificado ele consegue transmitir tanto a informação de clock quanto a informação dos dados, sem o risco de perda de informação por falta de sincronia. No nosso sinal de exemplo, nós temos uma sequência longa de bits iguais a zero. Quando nós fazemos a operação XOR, esse sinal é menos suscetível à perda de informação em sincronismo do que o sinal original. Então, o sinal que foi codificado através da codificação Manchester vai ser injetado pela camada física, no formato de corrente. Nesse caso, o sinal dos cabos vai ser um sinal de tensão que vai reagir a essa injeção de corrente. Ao final, o sinal dos cabos pode ser decodificado, lembrando que eles estão seguindo a modulação APM. Aqui, com a detecção de pulsos negativos e pulsos positivos, e fazendo-se novamente uma operação de XOR entre os pulsos e o clock, nós conseguimos reconstruir o sinal, o decodificando. Este é o mesmo sinal que foi enviado para nós anteriormente. Uma rede ASI 2.0 permite até 31 escravos com 4 entradas e 4 saídas digitais, totalizando 248 entradas e saídas por rede. Os escravos podem ser sensores, atuadores ou módulos de entrada e saída. Aqui nós temos duas situações diferentes. Um sensor ou um atuador que já tem o ASI embutido, então a gente vai ter a conexão escravo do ASI aqui é o cabo de conexão, e aqui nós vamos ter as saídas que já se conectam diretamente ao sensor ou atuador, passando todas as informações das entradas e saídas e da energia. E aqui nós temos um módulo que tem 2 entradas e 2 saídas para que a gente utilize com sensores e atuadores convencionais. Então esse módulozinho vai fazer toda essa ponte entre a interface ASI e vai ter as saídas associadas a atuadores e sensores. Os escravos do protocolo ASI normalmente são implementados através de um chip específico que possui a memória não volátil que guarda algumas informações importantes, como o endereço. Esse registrador de 5 bits contém o endereço atual do escravo, que pode ser alterado através de requisições feitas pelo mestre para configurá-lo. Possui um registrador de I/O, é um código que vai definir a função de cada pino de dados, que pode ser entrada e saída, ou sem função. E o código ID, que identifica um determinado escravo dentro de uma classificação da rede ASI, que pode ser um módulo comum, sensores e atuadores comuns, escravos com estrutura de telegrama estendido ou mesmo escravos com modos de operação especiais. Sobre a sua segunda camada, a camada de enlace, ela é responsável pela formação dos quadros ou frames de comunicação, acesso ao meio e identificação de erros. O modelo de comunicação utilizado é o mestre-escravo. O algoritmo de acesso ao barramento é o de varredura cíclica, ou polling, e a taxa de transmissão é de 166,6 kbytes por segundo, ou seja, 6 microsegundos por bits. A transação de informações do protocolo ASI é composta por 4 fases. Há um pedido do mestre, seguido de uma pausa. Subsequentemente, nós temos a resposta do escravo e a pausa do escravo. Então, a comunicação ocorre com o pedido do mestre, uma resposta do escravo, intercalado com 2 pausas de comunicação. Aqui nós vemos a transação da rede ASI, mostrando os quadros de dados. Nós temos o pedido do mestre, a pausa do mestre, a resposta do escravo e a pausa do escravo. Aqui nós temos então que todo o pacote ASI começa com um start bit 0 e termina-se com um end bit 1. Depois nós temos um USB, que é um bit de controle, que vai definir para a gente se está ocorrendo a transmissão de dados ou parâmetro de endereço, 0, ou se é uma transmissão de comando.
Depois, nós temos 5 bits de endereço, que permite então até 31 endereços. Os próximos 5 bits são os bits de informação que estão sendo enviados. Após todos esses bits, nós temos o bit de paridade, para checar os erros. Depois, nós temos uma pausa e, subsequentemente, a resposta do escravo, começadas com um start bit de 0 e um end bit de 1. E a resposta que nós vamos ter aqui são a resposta de 4 bits e depois um bit de paridade. Desse modo, nós temos que os pedidos do mestre são compostos por 14 bits e a resposta do escravo são compostas por 7 bits. O protocolo ASI faz uso do tamanho conhecido das mensagens, dos padrões de bits especificados e da modulação de pulsos alternados para ser capaz de distinguir até 7 tipos de erros, como o erro do start bit, o erro de alternância, o erro de pausa, de informação, o erro de paridade, o erro do bit final, assim como o erro do bit inicial, e o erro do tamanho do telegrama. Cada requisição do mestre e cada resposta de escravo é submetida a uma verificação desses 7 erros. Se algum deles é detectado, a requisição, ou mesmo a resposta do escravo, é considerada inválida. Nessa tabela, nós temos todas as requisições do protocolo ASI 2.0. Vejam que todos esses pacotes de 14 bits são compostos por o start bit de 0, o end bit de 1, o USB de controle tem 3 em 0 aqui, que são de informação, e o restante de 1, que são de comandos, e o restante dos bits vão variar, dado cada tipo de requisição que a gente possa fazer. O bit de paridade também vai variar, porque na verdade ele é calculado dado os bits de informação que a gente enviou. As 3 primeiras são requisições de dados, parâmetros ou endereços. A primeira é troca de dados. É o tipo mais comum de mensagem que a gente vai ter no protocolo. Serve para a gente transferir o padrão de bits para uma saída e no mesmo comando ler a resposta de um escravo. Nós temos também a escrita de parâmetros, onde nós vamos escrever uma palavra de configuração de comportamento do escravo, e o endereçamento, que define um novo endereço do escravo que deve possuir endereço igual a 0. Se a gente quer mudar o endereçamento de um escravo que já tem endereçamento, nós vamos ter que usar a função de comando apaga endereço. Nós vamos pegar aquele escravo, colocar o seu endereçamento igual a 0 e depois reendereçá-lo na rede. Quanto aos comandos, nós temos o comando de reset do escravo. Esse pedido vai ser usado pelo mestre para quando a gente quiser reiniciar um escravo específico, apagar o endereço. Esse endereço vai ser zerado e a gente vai poder reendereçar. Ler a configuração de I/O. A gente vai poder verificar qual que é a configuração de entrada e saída de um escravo específico. Ler o seu código de identificação para saber qual que é o código de trabalho daquele escravo específico. Ler qual é o status da sua memória ou deletar o seu status de alguma memória. Na rede ASI, nós também temos o conceito de profiles, que são perfis dos dispositivos que permitem a interoperabilidade entre fabricantes diferentes e são compostas pelas configurações de I/O e pelos seus códigos de ID. Tais perfis definem a interpretação da informação de cada um dos bits de dados, qual o sentido dos parâmetros do dispositivo, caso esses estejam sendo utilizados, qual o tipo de endereçamento, se o bit de falta de periférico pode ser obtido a partir do registrador de status e se uma operação combinada está implementada, seja, por exemplo, o envio de sinais analógicos. O protocolo ASI atualmente está disponível em 3 versões, a versão 2.0, 2.1 e 3.0. A versão 2.0 ela permite no máximo 31 escravos, já as duas superiores podem trabalhar com até o dobro dessas quantidades. Assim, a gente tem 124 entradas e saídas, totalizando 248 entradas e saídas. No caso das outras duas redes, nós temos 248 entradas e 186 saídas e 248 entradas e 248 saídas. O sinal de alimentação de todos é bastante similar. A gente vai utilizar os dados de alimentação no mesmo cabeamento, com a rede alimentando até 8 amperes. O meio físico também é o mesmo tipo de cabo de 2 vias de 1,5 mm² de seção transversal. O ciclo máximo é de 5 milissegundos e como se aumenta o número de escravos, nós temos 10 milissegundos ou 10 milissegundos e 20 milissegundos se a gente estiver trabalhando diferentemente com entradas e saídas. O tempo de leitura de sinal analógico não é possível no 2.0. A gente precisa de 7 ciclos para o protocolo na versão 2.1 e de 1 ciclo na 3.0. O protocolo de comunicação segue
a lógica de mestre-escravo. O comprimento do cabo pode trabalhar com até 300 metros com um repetidor e 600 metros se utilizarmos terminadores. Aqui eu apresento a vocês um exemplo de transação, como que nós vamos ser capazes de decodificar um sinal ASI 2.0 que foi obtido através de um osciloscópio. Então nós temos o sinal, e esse sinal, na realidade, ele é um pouco diferente do que a gente tinha visto anteriormente, porque esse sinal é muito rápido, ele vai ter, na verdade, algumas interferências aqui, né? Mas através desse sinal, a gente vai ser capaz de decodificar e recuperar a informação. Nesse sinal, nós temos uma requisição do mestre, nós sabemos que essa requisição do mestre ela tem que ter 14 bits, nós temos uma pausa, depois nós temos uma resposta do escravo, depois nós temos a outra pausa, e aqui vai começar um outro sinal. Aqui nós temos que responder 5 perguntas. Primeiro, existe algum erro no tamanho dos quadros? Depois, qual o endereço do escravo? Considerando que não há erro de paridade, qual é a configuração de paridade utilizada na comunicação? Quais foram os dados transmitidos pelo mestre, né? E quais foram os dados transmitidos pelos escravos em resposta à requisição do mestre? Então, a primeira coisa a se perceber aqui é se existe erro no tamanho dos quadros. Nós sabemos que no caso do mestre, esse quadro ele tem 14 bits. No caso do escravo, aqui a gente tem que ter 7 bits antes da pausa. Vamos analisar isoladamente o caso do mestre. Aqui nós temos que cada variação de frequência vai significar uma inversão de bit. Isso devido à modulação APM. Então, o primeiro bit ele começa em 0. Nós sabemos que o start bit é 0 quando nós estamos trabalhando com o protocolo ASI. Nós vemos que nós não temos inversão de fase, a gente tem uma continuação aqui do perfil desse sinal. Então, ele começa para baixo, termina para baixo. Então, nós vemos que não temos uma inversão de fase. Então, o segundo bit também é 0. O terceiro bit também não tem uma inversão de fase. Olha o que acontece aqui. Aqui a gente vê que existe uma variação do comportamento desse sinal. A isso nós chamamos de inversão de fase. Essa variação de frequência vai indicar para nós a inversão do bit. Então agora nós temos um bit igual a 1. Note que depois dessa nós temos uma nova inversão de fase aqui, uma variação da frequência que nós temos. Então o bit volta a ser 0. Ocorre novamente, ele vai ser 1, 1 e depois 0. Nós vamos acompanhar aqui, eu vou voltar para mostrar para vocês, a cada inversão a gente muda como nós estamos acompanhando o sinal. Isso começa embaixo, embaixo, embaixo. Agora, quando tem inversão de sinal, a gente acompanha por cima. E de novo para baixo, porque tem inversão de sinal. Agora por cima. Vejam a posição da setinha. E agora, não teve a inversão aqui. Ó. Aqui a gente mantém a fase, a gente não teve uma inversão de frequência. Então eu tenho 2 bits 1 subsequentes. Tem uma inversão de fase, ele vai para 0. Mantém como 0, porque eu não tive a inversão de fase. Inverti a fase, inverti a fase, inverti a fase, não inverti, não inverti e finalizei. Então note que não significa que a gente está embaixo ou em cima, se é 0 ou se é 1. O que na verdade vai significar que a gente está mudando esse comportamento aqui, para baixo ou para cima, é que muda o sinal. A gente começou acompanhando embaixo, a cada mudança. Então, a gente foi para cima, então aqui é 0, os de baixo são 0, os de cima são 1, e a cada mudança a gente muda se a gente está contando ele acima ou abaixo. E assim a gente fechou o quadro, né, da informação que o mestre está passando para a gente. Agora, se a gente pegar pelo protocolo que cada bit representa, nós temos que o start bit é 0, o end bit é 1, isso está certo, porque no protocolo ASI isso é padronizado. O USB é 0, ele pode ser 0 ou 1, tá certo? Nós temos esse endereço, que é com quem a gente está conversando, e qual que é a informação que nós estamos passando. E nós temos o bit de paridade, que está sendo utilizado aqui. Vamos fazer o mesmo processo para o escravo. O primeiro bit é 0. Depois eu tenho uma variação de frequência. Agora, então, estou contando ele por cima, e então ele é 1. Novamente, eu estou contando por cima porque aqui não houve uma variação de frequência, como ocorreu aqui. Então, 1, 1. No próximo, também não teve variação de frequência, aí, subsequentemente, uma variação de frequência. Depois disso, outra variação de frequência, e eu termino com 1. Aí eu montei o quadro do escravo. O quadro do escravo está correto, ele está composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits, e o do mestre por 14. Então, o tamanho dos quadros está correto.
Se a gente pegar agora pelo protocolo, nós vemos que começa-se com um start bit, termina-se com um end bit, eles têm que ser 0 e 1, está correto. Nós temos um bit de paridade e a informação que está sendo devolvida pelo escravo, dada aquela requisição anterior que nós decodificamos como resposta, né? Depois dessas duas decodificações, a gente é capaz de responder todas as perguntas. A primeira, existe erro no tamanho dos quadros? Não, porque o do mestre tem 14 e o do escravo tem 7. Qual é o endereço do escravo? O endereço do escravo é 11. O que é 11? 11 é em binário, né? Nós temos aqui 1011. O endereço do escravo em decimal é 11 e para nós, em binário, que foi o passado, é 1001. Considerando que não há erro de paridade, qual é a configuração de paridade utilizada? A gente viu que a paridade estava com uma paridade igual a 1, né? Que é uma paridade par. E quais foram os dados transmitidos pelo mestre? Que são os 5 bits logo depois dos bits de endereçamento, que foram 0, 0, 1, 0, 1. Quais foram os dados transmitidos pelo escravo? Quais foram os dados que ele transmitiu para a gente? Foram 1, 1, 1, 0. E assim a gente termina esse exercício. Agora vamos fazer um exercício do cálculo de tempo de varredura de uma rede ASI, que tem as seguintes características, né? Nós temos 31 escravos, a taxa de transmissão é 166,6 kbps por segundo, porque a versão dessa rede é a ASI 2.0. Na ASI a gente tem essa taxa de transmissão de dados. O tempo de pausa entre os pacotes do mestre e do escravo é 18 microsegundos e a pausa após os pacotes do escravo é de 6 microsegundos. O usuário fez um programa que ele precisa de 1 milissegundo para ser executado. Então, qual é o tempo de varredura para todos esses processos? Nós vamos precisar atentar para alguns detalhes. O primeiro, a respeito da taxa de transmissão. Essa taxa de transmissão indica para a gente que cada bit precisa de 6 microsegundos para ser transmitido. Outra coisa importante não está descrita aqui, porque na verdade nós temos um processo de varredura e esse processo significa que a todo momento do mestre-escravo nós vamos ter uma requisição do mestre seguida de uma resposta do escravo. Assim, isso vai acontecer 31 vezes por ciclo, né, porque nós temos 31 escravos, e cada uma das vezes vai ocorrer da seguinte forma. A transação que ocorre para cada escravo é 14 bits do mestre mais 7 bits do escravo de resposta, cada um deles durando 6 microsegundos, acrescido do tempo das pausas. Aqui nós temos a pausa do mestre-escravo e que nós temos a pausa após a comunicação dos bits do escravo. Então, isso tudo vezes 31, porque na varredura isso ocorre 31 vezes, o mestre fala com 31 escravos, nós temos que a duração dessa transação é de 4,65 milissegundos. O tempo de varredura, vai ser o tempo total nosso, vai ser o tempo que a gente vai gastar nessa transição, acrescido do tempo que o programa do usuário precisa para ser executado, que é 1 milissegundo. Deste modo, né, o tempo total de varredura dessa nossa rede, com 31 escravos, é de 5,65 milissegundos. Bem, gente, esse foi o final da nossa primeira parte da aula 4. Muito obrigado por assistir.